Meus amados irmãos, irmãs, uma boa noite. Que a bendita graça do nosso Senhor venha de maneira muito especial encher os nossos corações mais uma vez. Vamos orar, vamos entregar esse tempo debaixo das mãos do nosso Deus, para que Ele nos conduza, para que Ele nos guie. Senhor, nós queremos mais uma vez rogar a Tua misericórdia por nós. Mais uma vez, o Senhor possa nos ajudar. O Senhor possa, como bom pastor que és, nos conduzir aos pastos verdes da Tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir às águas tranquilas das Tuas revelações, para que nós sejamos conduzidos ao Teu santo aprisco, seguros, em um momento tão complexo, em um tempo tão difícil, onde necessitamos de encorajamento, onde nós necessitamos nos alinhar com a Tua vontade, com o Teu propósito. Pai querido, nós te rogamos, Senhor, se conosco mais uma vez. Santo Espírito, se conosco mais uma vez. Que o nosso Senhor Jesus possa ter entre nós toda a preeminência, Pai. Que o Teu Filho bendito possa encabeçar esta reunião, recebendo todo o louvor, toda a glória. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Aqui nós estamos diante de uma das maiores, se é que eu posso dizer assim, orações que encontramos na Bíblia, uma das mais extraordinárias. Esta grande oração feita pelo profeta Daniel, capítulo 9. A partir do versículo 1 diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aqui nós temos dois países que nós podemos ver nos nossos dias: o Irã e o Iraque, nesse versículo. O Dario aqui, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus. Então, aqui nós temos essas duas origens próximas ali, do Irã e do Iraque. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Talvez hoje seja essa frase que nós vamos meditar. Entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor, para buscar com oração, súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Aqui Daniel dá para nós uma linda definição de oração. Como que Daniel define oração? Voltar o rosto para o Senhor. Versículo 4 diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Essa frase, temos pecado, se vocês observarem, ele vai repetir várias vezes. Vamos para o versículo 6. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas,
Versículo 10, não obedecemos à voz do Senhor. Versículo 16, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, é uma referência a Sião, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, e faze resplandecer o rosto por amor de nós. É lindo você pegar essa frase, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor, não é por amor de nós, por amor do Senhor. Se você pegar essa frase e voltar aqui, versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus, quer dizer, à medida que Daniel, ele voltava o seu rosto para o Senhor, a resposta era que o Senhor pudesse voltar o seu rosto e resplandecer por amor do Senhor mesmo. Inclina, ó Deus, versículo 18, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. Essa palavra no hebraico traz a ideia de desgraça. É uma palavra, um termo muito forte. Desolação. E para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardas por amor a ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda em oração, quando o homem, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido no princípio das tuas súplicas. Saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora o Senhor vai responder. E aqui está um resumo da resposta do Senhor sobre o que Daniel estava orando. 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Amém, meus irmãos e irmãs. Que capítulo maravilhoso. Ele é dividido nessas duas partes, a oração e a resposta. A oração e a resposta. E que oração que foi feita aqui, irmãos? Porém, a resposta ela é muito maior do que a oração. Daniel estava orando e ele estava olhando para o livro do profeta Jeremias. Porém, a resposta que o Senhor traz para ele mostrava que aquela oração ela era tão grande quanto o próprio Deus. Aqui nós temos uma oração que tem a dimensão do próprio Deus. E meus irmãos e irmãs, o que nós vamos ver aqui é que a resposta que Deus traz para o profeta Daniel não tinha a ver apenas com a situação de Jerusalém.
mas com o supremo e eterno propósito de Deus. Quando você olha esse versículo 24, eu creio que alguns de vocês devem lembrar, não tem muito tempo no nosso acampamento, lá no Hebron, nós estudamos sobre as 70 semanas de Daniel. Então nós vimos que o plano de Deus, por toda a sua palavra, abrange vários períodos de 70 semanas. Então nós vimos isso, eu não vou tocar nesses pontos. E aqui está algo muito maravilhoso, porque essa última fase dessas 70 semanas, porque Jeremias orou sobre um período de 70 anos, porém Deus lhe dá uma resposta sobre um período de 70 semanas. Você consegue ver isso? O que Jeremias tinha em vista era o opróbrio de Jerusalém. O que Daniel, aliás, tinha em vista era o opróbrio de Jerusalém. O que Daniel tinha em vista era a vergonha do povo de Deus diante das nações por causa do testemunho de Deus. A grande inquietação de Daniel não era apenas Jerusalém em si, mas, sobretudo, o testemunho de Deus. Quando ele olha para o livro do profeta Jeremias, ele ora baseado na palavra, ele ora baseado na profecia, ele não ora a ermo, ele não faz uma oração genérica, uma oração vazia. Porém, a oração dele, é importante que vocês entendam isto, de acordo com a última palavra que foi ministrada, sobre o assunto da oração congregacional e o cumprimento do propósito eterno de Deus, baseado em Apocalipse capítulo 8. Quando aquela oração como incenso, ela sobe e ela encontra o outro incenso que se une a ela e toca o trono de Deus e as profecias começam a soar. Vocês conseguem ver essa conexão? Então nós vemos aqui que Daniel, ele tinha em vista o contexto no qual o povo de Deus estava vivendo. Deixe-me dizer algo para vocês. No tempo que Daniel faz esta oração, os cativos de Israel, os cativos de Jerusalém, de Judá, que estavam na Babilônia, na grande maioria, segundo os estudiosos, havia em torno de 800 mil judeus naquele exato momento, habitando toda a região da Caldeia, toda a região da Babilônia. Agora você sabe que quando o Senhor levanta Josué e Zorobabel para fazer o caminho de volta da restauração, apenas 50 mil judeus voltaram. O que significa dizer que 750 mil judeus preferiram permanecer naquela terra, vivendo a custas de sinagogas, enquanto o testemunho de Deus estava em opróbrio. É importante nós sabermos tudo isso, porque este quadro, ele forma para nós uma base muito importante para interpretarmos a profecia e compreender a mente de Deus. E nós não ficarmos apenas olhando a história, mas através da história, nós discernindo o que Deus está falando com a nossa história, dentro do nosso contexto. Então, meus irmãos e irmãs, aqui você vê Daniel orando sobre o problema atual. É curioso, irmãos, que nós sabemos que havia um remanescente muito pequeno aqui. A Bíblia cita nesse período um remanescente muito pequeno. E aqui Daniel, ele representa esse pequeno remanescente. Um remanescente que estava ocupado, preocupado com aquilo que ocupava o sentimento de Deus, a mente de Deus, o propósito de Deus. A resposta da oração foi muito maior do que aquilo que ele mesmo buscava. Mas Deus encontrou naquele homem um caminho para a revelação. E isso é importante, irmãos. Porque na atual conjuntura em que vivemos, estamos vendo uma grande massa do povo de Deus equivocados, perdidos na jornada, na direção, no discernimento.
Eu creio que nós não podemos incorrer no risco do sensacionalismo, mas precisamos ser prudentes. Entender que, de alguma maneira, o Senhor está falando, não é com o mundo, mas Ele está falando de maneira muito especial e principalmente com a igreja. E corremos o grande risco de nos deixarmos levar pelas circunstâncias e nos perdermos na revelação e no propósito eterno de Deus. Quando Deus envia a resposta para Daniel, a resposta era muito maior sobre aquilo que ele tinha intencionalmente proposto no seu coração, sobre a oração. Deus, ele volta para Daniel em resposta, revela não apenas o que estava acontecendo, mas tudo o que aconteceria. Mais uma vez, observe só o versículo 24, 70 semanas, nós sabemos, já estudamos sobre essas 70 semanas. É claro que existem muitas correntes de interpretações. Quando você estuda essas 70 semanas, para muitos estudiosos, faltam apenas uma semana de 7 anos. Eu já disse, coloco aqui, irmãos, a minha opinião, não é uma opinião, mas aquilo que eu consigo enxergar na palavra de Deus, que não faltam uma semana de 7 anos. E eu não estou sozinho nisso, eu vou citar um irmão que ele pensa da mesma maneira, e graças a Deus que eu posso me esconder de trás dele. O irmão Martin Lloyd Jones, naquele comentário dele, A Igreja e as Últimas Coisas, ele faz uma exposição sobre isso. E eu me alegrei muito quando pude ler esse comentário. Me lembro uma vez que conversava também com o nosso amado irmão Dino sobre este assunto. Porque alguns irmãos, eles creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E eu respeito isso. E não quero dizer que esses irmãos estão errados em dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Se ela não vai passar pela grande tribulação, ótimo. Graças ao Senhor. Mas eu não posso esconder o sentimento que tenho em olhar para a palavra de Deus. Eu creio que nós vamos passar. Se nós não vamos passar por todo o período, se vai passar, só vai ser no início, vai ser no meio, se vai ser no fim, eu não posso te dizer. Mas eu tenho uma convicção pessoal, até onde eu já li na palavra de Deus e já pude escutar, e já ouvir e ler todos os comentários, e não quero ser intransigente, porém eu creio que a igreja vai passar. Assim como Israel passou lá no Egito, quando Deus ia tirar o seu povo do Egito, ele enfrentou todas aquelas pragas, guardados pela mão do Senhor. Eu não posso acreditar, irmãos, que a igreja, no sentido pleno da definição, no sentido mais elevado daquilo que nós podemos falar sobre o seu caráter, chamado, vocação, seja só isso. Que nós não vamos ter um mover extraordinário do Senhor, um chamado à santidade, uma revolução na nossa comunhão de oração. Não posso imaginar. E pela velocidade das coisas, estou falando de uma maneira natural, mas quando olho para a palavra, eu vejo a igreja cooperando para que Deus cumpra a sua palavra até o final. E outra, se a igreja, ela será tirada daqui na 7ª trombeta, significa que 6 trombetas ocorrerão. E aonde está a grande tribulação aqui? Ao meu ver, a grande tribulação, ela começa lá no capítulo 6, versículo 12 de Apocalipse, quando o 6º selo é aberto. E você vai ver que depois deste 6º selo, que é um grande terremoto, aí começa a acontecer uma série de profecias que descrevem o estado da grande tribulação. Não quero entrar em detalhes, porque sobre isso já falei muitas vezes para os irmãos. Não quero ser intransigente. Eu respeito os irmãos que pensam diferente. E se for dessa maneira, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu tenho uma profunda dificuldade que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, dentro de um contexto de igreja, onde a reunião congregacional de oração é a menor e parece a mais insignificante. Como nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, onde nossas obras serão julgadas para que nós venhamos participar do reino de Cristo, onde o testemunho do Senhor não tem tido um impacto tão grande na nossa geração,
onde a igreja vive a síndrome da mediocridade. Como é possível isso? Não, eu creio que vai haver um grande avivamento, aquela chuva seródia profetizada por Joel. Nós sabemos que o Senhor fará algo grande. Antes da vinda do Senhor, a igreja vai passar por um grande mover espiritual. Eu creio nisso. Um grande reavivamento. Eu creio nisso. Eu creio. Eu não posso imaginar que é só isso. Eu não posso acreditar. Então, meus irmãos e irmãs, aqui eu quero me deter um pouco no tema para que a gente não se perca. E vamos sem pressa também. Eu quero que vocês voltem comigo em Daniel capítulo 9, versículo 2, o texto que eu li e disse para vocês que seria aqui que nós iríamos nos deter. No versículo 2 do capítulo 9, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, o reinado de Dário, aí ele diz: eu, Daniel, entendi pelos livros. Está vendo aqui? Que coisa importante, irmãos. Isso aqui para nós é algo maravilhoso, porque Daniel, ele entendeu pelas profecias. Agora, eu quero colocar algo para vocês, que chama a minha atenção. Se você for muito cuidadoso, muito cuidadosa, você há de concordar comigo. Nos assuntos proféticos, ou nós somos confusos, ou nós somos apáticos. Ou realmente as pessoas têm visão dogmáticas, ou então não tem visão nenhuma. O livro menos explorado, ou os livros menos explorados pelos estudiosos, especialmente os estudiosos modernos, são os livros proféticos. A grande maioria das pessoas que dizem ter o encargo do ministério da palavra, não meditam, não se debruçam sobre os livros proféticos, sobre as profecias. A grande maioria dos cristãos são completamente ignorantes concernente aos livros proféticos. Não estudam, não leem, não têm aquele zelo piedoso. Eu não estou falando de curiosidade. Eu estou falando do sentimento de piedade. Eu estou falando de uma maneira piedosa, de uma maneira devocional. É isso. Esses livros são obscuros, esses livros, eles são divorciados da nossa devoção. Não é estranho isso, irmãos? E aí está a grande explicação, por que a igreja tem falhado nas reuniões de oração. Porque os cristãos perderam a fome pela oração congregacional. E por quê? Porque parece, como na Idade Média, era muito importante para a igreja, entre aspas, a igreja com I minúsculo, para a igreja daquele tempo, que as pessoas estivessem debaixo da ignorância, da escuridão, da idade das trevas. Era interessante que as pessoas não tivessem contato com a palavra de Deus. Por isso que uma das coisas que o papado usou foi tirar do povo a palavra. O inimigo hoje, ele sabe que ele não pode tirar de nós o livro, mas ele pode diluir a revelação. E o que o inimigo tem feito nos nossos dias? Ele tem feito uma proposta e que o povo tem abraçado, mensagens motivacionais. Hoje o ministério da palavra, o ministério de profetas, de mestres, não existe. O que existe hoje é coach. Esses são populares. Essas pessoas têm uma grande aceitação no meio da cristandade de maneira geral. E o que nós estamos vendo, irmãos? Nós estamos vendo florescer uma geração inteira de cristãos, analfa de pai e beta de mãe, no sentido espiritual da revelação da palavra, em relação ao propósito eterno de Deus. Você vê que o que motivou Daniel a esta grande oração foi quando ele entendeu pelos livros, quando ele olhou para os livros, e ele viu que era o tempo de Deus cumprir a sua palavra. E nós conhecemos, irmãos, será que nós conhecemos a palavra de Deus no sentido profético?
Quando você estuda a palavra de Deus, você descobre, a Bíblia tem 31.124 versículos em algumas versões, alguns mais, outros a menos, mas em torno de 31 mil versículos, um pouco a mais, é claro. E se você estuda, você vai descobrir que existe 8.352 versículos na Bíblia que são profecias. 8.352 versículos são profecias. E quando você estuda isso, você vai descobrir que existem 1.817 profecias na Bíblia. E dessas 1.817 profecias na Bíblia, existem 600 eventos proféticos principais. E quando você separa esses 600 eventos proféticos principais, você vai descobrir que hoje só faltam 20 eventos. Eu vou dizer assim, falta em torno de 20 eventos. Porque se alguns irmãos creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, aí a interpretação é outra. Mas eu não quero dizer que isso vai fazer mais ou menos diferença. Eu quero que você atente. Então não vai ser nem mais nem menos a diferença. Fique tranquilo. O que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, é que faltam 20 profecias. Eu digo para vocês, 97% de todas as profecias registradas na Bíblia já se cumpriram. Eu pergunto para vocês, se Daniel estivesse vivendo nossos dias, ele estaria orando? Ele estaria orando? Se Daniel estivesse nos nossos dias, ele estaria orando, ele estaria indo para os estádios, assistir futebol, estaria indo para os cinemas, assistir filme, estaria nas rodinhas perguntando qual era o último lançamento de filmes, qual era a última série mais interessante. Será que esse seria o assunto de Daniel, se ele vivesse nos nossos dias? Lendo, sabendo, pelas profecias, que só faltam 20 para se cumprir, para fechar todo o cano profético. Será que Daniel seria esse tipo de pessoa? Despreocupado? Será que ele estaria planejando a sua próxima viagem de férias, em alguma praia do Nordeste, algum lugar deste país? Será que seria isso que ocuparia o coração dele? Será que ele estaria interessado em quem será o próximo presidente deste país? Será que seria estes os assuntos que ocupariam o coração de Daniel? Daniel é uma figura de um remanescente comprometido primeiro com a palavra de Deus, com a mente de Deus. Daniel é a figura de um remanescente que se ocupa com aquilo que Deus está ocupado. Irmãos, Deus, Ele fala com quem quer ouvir. E Daniel era alguém que estava disposto a ouvir. Ele se lança diante da face do Senhor. Eu vou ler aqui, irmãos, rapidamente. Os irmãos, não se preocupem se você não conseguir anotar. Depois você me pede, eu envio para você. Eu vou relatar aqui essas 20 profecias. É claro que pode haver algumas pequenas diferenças, porém não vai alterar muita coisa. Vamos ver como são essas 20 profecias. Quais são elas? A primeira profecia, ela já está se cumprindo. É a grande apostasia. Se você ler Mateus capítulo 24, versículo 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 3. Essa é a primeira das 20 profecias. E ela está, nesse exato momento, ela está se cumprindo. A grande apostasia. A segunda profecia, eu citei ela aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. A Bíblia fala de um grande terremoto. De um grande terremoto. A linguagem de Apocalipse é uma linguagem figurada, é uma linguagem metafórica, e é também uma linguagem literal. E se este grande terremoto, ele é um grande terremoto literal, ou se ele é figurado, o certo é, algo muito grandioso vai acontecer nessa terra, que vai abalar até mesmo a questão cósmica. Então, se você pensa que é literal, se você pensa que este grande terremoto, que é a segunda profecia,
Se isto é literal, então entenda, algo vai acontecer que vai trazer um grande abalo em todo este mundo. É isso que descreve Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12, este grande terremoto. A terceira profecia está em Apocalipse capítulo 7, versículos 2 a 4. Quando 4 anjos se posicionam para trazer o juízo de Deus à terra. E Deus diz para aqueles 4 anjos não causar nenhum dano à terra e nem ao mar, enquanto ele não selasse os seus servos. E logo a seguir, no versículo 5 do capítulo 7, nós temos uma descrição figurativa sobre 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Nós sabemos que 12 tribos ali não representam a nação de Israel, que a linguagem é figurada. Nós sabemos que a tribo de Efraim não está ali, a tribo de Dan não é mencionada ali, porque ao todo são 14 tribos, tem os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Efraim não está, Dan não está. 1 Reis capítulo 12 vai dizer para nós por que Dan não está, 1 Reis 12, e o livro de Osés vai dizer para nós por que Efraim não está. Essas 2 tribos, elas não foram inseridas aqui por causa da grande idolatria, elas se tornaram o centro de toda a idolatria de Israel. Não quero entrar nesse detalhe. E uma outra questão interessante aqui sobre 144 mil, é que Rúben era o primogênito, e na ordem da profecia, Rúben não é colocado em primeiro lugar, e sim Judá. E nós vamos saber em 1 Crônicas capítulo 5, versículo 1, por que que Deus trata Rúben com tanto desprezo. E por que diante de Deus ele perdeu a bênção da primogenitura? Porque ele maculou o leito do seu pai quando ele deitou com as concubinas. Então nós vemos 2 questões aqui sobre os 144 mil. A questão da idolatria, porque a questão da idolatria no sentido espiritual da definição, fere a centralidade de Cristo na nossa vida. Tudo aquilo que rouba o lugar de Cristo na nossa vida é idolatria. Idolatria é uma condição do coração, mas não somente isso, tem também a questão da carnalidade, e a questão da carnalidade sempre vai ofender a santidade de Deus na nossa vida. Então a centralidade de Cristo e a santidade de Deus são assuntos, eu estou falando de maneira muito superficial, mas para que vocês entendam. Vamos mais, a 4ª profecia, capítulo 13 de Apocalipse, versículos 3 a 11, aqui vai falar sobre o surgimento do anticristo. Aqui há uma exposição doutrinária sobre a pessoa do anticristo, sobre o sistema do anticristo. O anticristo como uma pessoa, o anticristo como sistema e o espírito do anticristo. São as 3 coisas que nós temos que entender. A 5ª profecia, aí nós temos Apocalipse capítulo 8, versículo 7, é a primeira trombeta. Essa primeira trombeta vai tocar. E o que vai acontecer? Diz a Bíblia que vai ocorrer uma chuva de granizo. Apocalipse capítulo 8 e o versículo 7. E você tem que interpretar essa profecia com Êxodo, o capítulo 9, o versículo 23 a 28. Quando a Bíblia diz que Deus, quando ele julgou o Egito, ele derramou uma chuva de granizo, que varreu todo o Egito, exceto aonde estava o povo de Deus. Essa chuva de granizo varreu todo o Egito, mas o povo de Deus foi guardado. Aí nós vamos para a 6ª profecia, Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. Aí nós temos a 2ª trombeta. Quando diz que uma grande montanha, no texto grego original, traz a ideia de um grande asteroide, vai cair. É o que diz esta profecia, é muito importante isso. Aí depois nós temos a 7ª profecia. Nessa 7ª profecia nós temos a 3ª trombeta, novamente, diz que um outro grande asteroide, a palavra aqui é estrela, porém no grego é aster, da onde vem a palavra asteroide. Diz que também vai cair sobre a terra. A 8ª trombeta é a 4ª profecia, fala que
quarta profecia, aliás, me perdoe, é a oitava profecia, é a quarta trombeta. Essa quarta trombeta fala de um grande eclipse que vai ocorrer sobre toda essa terra. A nona profecia está lá em Ezequiel, capítulo 37, os versículos 16 a 22. Fala de um grande êxodo, um grande repatriamento do povo de Israel. Todos esses textos, Ezequiel, capítulo 37, do versículo 16 até o versículo 22, fala do grande repatriamento do povo judeu para a terra de Israel. Vamos para a 10ª profecia. Aí essa 10ª profecia é o primeiro ai, na 5ª trombeta, está em Apocalipse, capítulo 9, os versículos 1 até o versículo 5. A 11ª profecia, que falta para se cumprir, é a 6ª trombeta. Essa 6ª trombeta, se você estudar, fala de uma grande aliança, chamada Aliança do Norte. Segundo os estudiosos sérios, que analisaram essa profecia, ela tem uma profunda designação de que países como China, Rússia, formarão uma grande aliança para aquilo que nós sabemos que chama-se a Batalha do Armagedon. É o que está escrito aqui, nessa grande profecia. Apocalipse, capítulo 9, os versículos 13 até o 21. Então aqui nós temos a 11ª profecia. A 12ª profecia. Deixe-me recapitular cada uma com vocês. A 10ª profecia, primeiro ai, 5ª trombeta. A 11ª profecia, segundo ai, essa formação chamada Aliança do Norte, onde essas nações, Rússia, China e outras nações, Irã, essas nações, segundo grandes estudiosos, formarão uma grande aliança para uma batalha chamada a Batalha do Armagedon. 12ª profecia, está em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aí sim, nessa profecia, nós temos a vinda do nosso Senhor Jesus. A vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos lá, que é o 7º anjo, ele toca a 7ª trombeta, aí o mistério de Deus é revelado. Aí depois você pega o versículo 11, versículo 15, capítulo 11, versículo 15, do livro de Apocalipse, tem que ser lido com Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Quando os reinos do mundo se tornarão do nosso Senhor e do seu Cristo. Vamos para a 13ª profecia. Se vocês quiserem textos, irmãos, essa profecia tem muitos textos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 55. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até 17. Todos esses textos abrangem esta profecia. 13ª profecia que falta para se cumprir: a ressurreição dos santos e o tribunal de Cristo. Então nós sabemos, como diz tanto em 1 Coríntios capítulo 15, como também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que no abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, quando a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados. E depois desse encontro, segundo grandes estudiosos, nós teremos o tribunal de Cristo, onde nossas obras serão julgadas. E aí nós temos a próxima era, que é a era do reino. Então nós temos aqui os textos que nós lemos, e aqui eu quero inserir um outro muito importante para essa trombeta. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. 14ª profecia, está lá no capítulo 11 de Apocalipse, desde o versículo 1 até o versículo 12, as duas testemunhas. Existem muitas controversias em relação a essas duas testemunhas. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, existe uma analogia muito interessante em relação a essas duas profecias e o ministério profético. E se você observar,
Quando a Bíblia faz referência aqui a 42 meses, nesse capítulo 11, esse é o período que dá, ou que corresponde ao período da grande tribulação, que é de 3 anos e meio. E quando eu disse para os irmãos que eu acredito que não falta mais uma semana de 7 anos, mas uma semana, ou meia semana, ou 3 anos e meio, é porque no ministério de Cristo, que foi de 3 anos e meio, como está descrito lá em Daniel capítulo 9, 24, quando o Messias foi ungido, e quando você observa a descrição ali, quando você analisa os termos no texto hebraico, quando diz que ele fará uma aliança, uma firme aliança, isso está no versículo 20, 25, quando ele começa a descrever esta 70 semanas em relação ao Messias e o príncipe que há de vir, nós precisamos fazer essa distinção do Messias e do príncipe que há de vir. E quando diz que ele fará uma firme aliança, essa palavra firme ali dá o sentido de uma aliança eterna. Não é uma aliança do anticristo com a nação de Israel. Então tem muita confusão em relação a isso, porque os irmãos não estudam o texto conforme está no original. Eles estudam o texto baseado naquilo que eles ouvem de outras pessoas. E aqui é onde eu entro, e estou falando de maneira muito superficial, porque esse não é meu encargo. Mas de dizer para vocês que a primeira parte desta última semana se cumpriu no ministério de Cristo, os 3 anos e meio. E a última parte, e Apocalipse vai dizer em vários lugares, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como está no livro do profeta Daniel. Você vai ver aqui 42 meses, como também 1260 dias. Tudo isso é uma referência ao tempo da grande tribulação, 3 anos e 6 meses. É o período que essas duas testemunhas estarão aqui. 15ª profecia, aí nós temos todo o capítulo 16, e aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito especial, porque o capítulo 16 de Apocalipse é o capítulo das 7 taças, e meus irmãos e irmãs, escute isso, quando você estuda cada uma dessas taças, você vai descobrir que as trombetas têm um comprimento inicial, e as taças têm um comprimento final. Escute isso, irmãos, é um detalhe didático, extraordinário, simples demais, não precisa você fazer nem volta, não precisa você pegar nem comentário bíblico, é só você ler as trombetas com as taças, é só você fazer isso, como por exemplo, se você quiser anotar para sua meditação, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 2, quando diz, saiu pois o primeiro anjo, aí você vai pegar aqui, o capítulo 8, o versículo 7 de Apocalipse, ele é junto com esse primeiro anjo, derramou a sua taça, e aos homens portadores da marca da besta, aí você tem que inserir 3 textos aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 16, Apocalipse capítulo 11, versículo 28, e Apocalipse capítulo 19, versículo 20, que são os adoradores da besta, eles vão sofrer com essa taça, porque essa taça, a primeira taça, ela tem a ver com a primeira trombeta. Aí diz, versículo 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, você vai ver, em Apocalipse capítulo 8, versículo 8, que é o cumprimento final. Então é só você fazer isso, é só fazer esse estudo, é uma questão de 40 minutos que você fizer cuidadosamente, você vai fazer a relação das trombetas com as taças, você vai ver que as taças é o cumprimento final de todas as trombetas. Ok? Então vamos avançar aqui, irmãos, para a gente terminar rápido e fazer a conclusão. 16ª profecia, e nós temos os 2 grandes terremotos, Apocalipse capítulo 11, versículo 13, e Apocalipse capítulo 16, versículo 18, que vai narrar 2 grandes terremotos. 17ª profecia, está em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 13, Satanás será preso. Então você está vendo que algumas dessas profecias, elas se darão depois que a igreja não estará mais aqui, se a sequência estiver correta, é claro. Então não seja dogmático com a sequência, porque eu não sou. Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, aleluia. Se ela tiver que passar pela grande tribulação, aleluia, porque se o Senhor está com ela antes, estará com ela depois, estará com ela até o fim. Ele disse que estaria conosco até o fim. E se
Você acredita que não vai passar? Amém. Se você acredita que vai passar, amém. Importante, irmãos, é nós não perdermos a face do Senhor. Amém? Então não entre em debate por conta disso. Eu tenho grandes amigos, companheiros do ministério, que pensam completamente diferente de mim. E não vou dizer que eles estão errados. Se esse é o caminho, glória a Deus, irmãos. É um peso a menos que nós não teremos. Porque nós nem entramos na grande tribulação, olha o tempo que nós estamos vivendo. Imagine quando entrarmos. Imagine como vai ficar essa sociedade. Mais imunda, mais corrupta, mais suja, mais nojenta. As trevas estão inundando essa terra. Mas que nós venhamos manter as nossas vestes alvas. E que nós venhamos, irmãos, fazer de tudo para apressarmos a volta do nosso Senhor. Vamos lá. 17ª profecia, a prisão de Satanás. 18ª profecia, o reino milenar, Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. 19ª profecia, o final do reino milenar, aí vai acontecer a insurreição global, quando Satanás será solto, e ele vai enganar as nações novamente, como ele enganou o homem no princípio, naquele ambiente de extraordinária inocência, pureza, glória, harmonia. Ele enganou Eva, ele também vai enganar as nações, em um tempo de paz, onde Cristo estará reinando com a igreja. Ele vai vir aqui nessa terra, e vai enganar as nações. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, a insurreição global. E aí nós temos a 20ª profecia, que se encontra ainda nesse capítulo 20, versículos 11 a 15, o juízo final, o tribunal do trono branco. Então, meus irmãos, resumidamente, essas são as últimas profecias. Pode ser que alguém acrescente aí a Nova Jerusalém, algum outro assunto, amém. Mas o que eu quero te falar é que 97% já se cumpriram. Algumas dessas profecias, elas vão ocorrer quando a igreja já estiver com o nosso Senhor. Então, nós podemos dizer que faltam muito menos de 20 profecias. E se você crê que a igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação, falta muito menos ainda. Então não é motivo de nós estarmos com os nossos rostos voltados para Deus, a nossa face voltada para o Senhor. Se nós sabemos disso, irmãos, o que moveu o coração de Daniel foi ele estudar as profecias. Como que nós hoje, sabendo de tudo isso, ainda somos tão frios na oração congregacional? Ainda não estamos nos preparando para um grande mover de Deus na nossa geração. Então, meus irmãos e irmãs, como disse um irmão, a área mais inexplorada das riquezas de Deus é a área da oração. Essa é a área que nós menos exploramos. É a área onde nós menos nos dedicamos. É a área onde nós somos tão superficiais. Eu não estou falando da sua vida íntima, sua com o Senhor, quem julga isso é o Senhor. Eu estou te falando de oração do corpo, a oração governamental. Aquilo que está em Mateus capítulo 18, que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. O que for desligado da terra, terá sido desligado nos céus. Se dois dentre vós concordarem acerca de alguma coisa, foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel entrou em concordância com Deus. Deus busca hoje uma igreja que entre em concordância com Ele. Que essa igreja busque aquilo que Deus quer. Que essa igreja se submeta à vontade de Deus. Que nós não venhamos buscar nossos alvos, nossos projetos, nossos sonhos, nossa agenda, que nós venhamos entrar em harmonia com o trono de Deus, meus irmãos e irmãs. É isto. Quando você olha para esse ponto, meus irmãos, isso é sério. Volte o seu olhar para a igreja primitiva, estude o livro de Atos. Veja como o assunto oração no livro de Atos é algo contundente. Deixe-me rapidamente passar pelo livro de Atos com vocês. Se você abre o livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 24, o que você vai ver? Eles estavam orando, eles estavam dizendo: Senhor,
tu conhece o coração de todos, revela qual destes dois homens será separado para o santo ministério e o encargo apostólico. Eles estavam orando para o ministério. Depois você vai ver no capítulo 4, versículos 24 e 25, quando diz assim que a igreja, de maneira unânime, eles levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo que existe, e disseste por intermédio do teu Espírito Santo pela boca de Davi, teu servo. Eles oravam a palavra. Aqui a igreja está levantando um grande clamor. Por quê? Porque havia um grande levante contra a igreja naquele tempo. As perseguições iniciaram, agora eles levantaram a voz, uma oração congregacional. Lembra no capítulo 6, versículo 6? Novamente você vai ver a igreja orando, os irmãos estão orando, porque agora eles estavam ali diante de um momento delicado, importante da igreja, era a questão da diaconia, do serviço diaconal. Então eles estão orando, estão impondo as mãos sobre os homens, aqueles que foram separados da igreja para poder exercer um ofício muito importante, concernente à vida prática e os cuidados da igreja. A igreja de Atos era uma igreja que orava, sobre todos os sentidos. Lá no capítulo 8, versículo 15, quando o evangelho chega em Samaria, novamente você vai ver, quando eles enviam aqueles apóstolos, eles desceram para lá, e diz assim que eles oraram, quando chegaram ali, o Espírito Santo veio sobre aqueles samaritanos. Depois do capítulo 9, versículo 11, quando Ananias vai se encontrar com Paulo, como estava Paulo? Ele estava orando, e assim você vai vendo por todo o livro de Atos. No capítulo 9, versículo 40, você vai ver Pedro ajoelhado, orando. Capítulo 10, versículo 9, capítulo 12, versículo 12, e assim você vai vendo em tantos lugares neste livro, como a oração fazia parte do cotidiano daquela igreja. Nós temos que permitir, irmãos, que todas nossas reuniões sejam reuniões de oração. Nós precisamos pedir, meu irmão, peça, minha irmã, peça ao Senhor, que Ele crie no seu coração um desejo pela oração congregacional, essa oração corporativa. Da mesma maneira como nós, de maneira congregacional, levantamos as nossas vozes para adorar, que nós tenhamos também, em nossas reuniões, irmãos que possam, de maneira alternada, um após o outro, levantar a voz, e ser o clamor de toda a igreja perante o Senhor, sobre a reunião, sobre os encargos, sobre as demandas do Senhor entre nós. Para quê? Para que a face do Senhor resplandeça, e Ele nos guarde de caminharmos a ermo em trevas. É isso, meus irmãos e irmãs. Deixe-me encerrar com um texto muito especial. Quando os discípulos estavam com o nosso Senhor, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, você se lembra? Os discípulos estavam com o Senhor em um determinado lugar, e eu creio que isso era algo muito importante para os discípulos, porque o que diferenciava a vida do Senhor, no sentido humano da palavra, da vida dos discípulos? Eu não estou falando do seu ser divino, mas do seu ser humano. O que diferenciava ele dos discípulos? A oração. A oração. Sua vida de oração. Então aqui, diz assim, de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar, e quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Aqui estava o segredo. Então nosso Senhor Jesus, Ele vai ensinar. Aí nós temos aquela oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu. Algumas pessoas entendem que aquilo ali foi um modelo de oração. Então a gente hoje faz daquela citação a nossa oração, sem entender o que o Senhor está dizendo. Se você observar essa oração de maneira microscópica, você vai ver que o Senhor colocou ali os princípios para a oração, e não uma fórmula de oração.
O Senhor não nos deu uma forma, ou uma forma, Ele colocou os fundamentos. Se você observar ali, existem duas coisas. Você vai ver primeiro, Pai Nosso, Teu nome, Teu reino e Tua vontade. Essas três coisas. Pai Nosso, Teu nome, me perdoe, 4 coisas. Pai Nosso, Teu nome, Teu reino, Tua vontade. Depois você vai ver, dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe e livra-nos. 4 coisas, de um lado, 4 coisas do outro. Se você olhar essa oração. Aí você vai perceber que existem 2 coisas que são fundamentais. O alinhamento e o resultado. Então, se você olha o alinhamento, são 3 pontos. Nosso Pai, Seu nome, Seu reino. E qual o resultado? Ele nos dá, Ele nos perdoa, Ele nos livra. Está vendo a coisa mais simples? Então, vou repetir. Qual é o alinhamento? Nosso Pai, Seu nome e Seu reino. Esse é o alinhamento. Será que nós estamos alinhados nessa filiação? Será que nós sabemos o que é filiação? Será que quando nós oramos, nós entendemos que nós somos filhos? Será que nós nos colocamos como filhos? Será que nós entendemos o que é ser filho? Será que nós compreendemos todas as implicações desta filiação? De entender que Deus é Pai? Será que nós conseguimos ver a profundidade, o significado dessa paternidade eterna? Será que isso pesa na nossa vida quando oramos? Segundo, Seu nome. O que inquietava Daniel naquela oração é porque o nome de Deus, a cidade que se chama pelo Teu nome, como assim? Qual é o nome de Deus? No Antigo Testamento ele era chamado por mais de 70 nomes. Qual era o nome dele? Na verdade, o nome de Deus é o testemunho da sua presença. Vocês têm que voltar para Gênesis, lembra? Aquela história de Jacó em Betel. E depois daquela história de Jacó em Betel, você vai para a história do Vale de Jaboque, Jacó e o anjo. Então você tem que unir esses 2 lugares. Você tem que unir Betel e o Vale de Jaboque. Que aí você vai conseguir entender o que significa a face de Deus. E se você entrar nesse assunto face de Deus, na história do povo de Israel, é algo que esmaga o nosso coração. Porque existem muitos lugares, e você só vai compreender isso se você tiver como estudar os termos segundo o original hebraico. Como, por exemplo, no capítulo 11 do livro de Números, quando diz que o povo de Israel está saindo do Monte Sinai, e diz que a arca ia adiante. A palavra adiante não existe no texto hebraico. A palavra ali é Peniel. Então diz assim, a face de Deus estava à frente deles. E em muitos lugares você vai ver que a face de Deus sempre esteve no meio do seu povo. E sabe por que Daniel, ele começa a oração, e ele volta a sua face para Deus? É porque ele sabia que a face de Deus estava tão longe de Israel, tão longe de Jerusalém, aliás, porque o reino do norte, que é chamado Israel, já tinha sido levado para o cativeiro em 722 a.C. Então ele roga, porque ele queria que a face de Deus voltasse. É a mesma história que aconteceu com Moisés, lá no Sinai, no capítulo 32 e 33 do livro de Êxodo. Vocês se lembram? Quando Moisés subiu para o Monte Sinai, ele subiu 11 vezes ao Monte Sinai. Em uma das subidas, ele ficou 40 dias, e quando ele desceu, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Você se lembra disso? E o anjo da morte veio, e centenas de pessoas morreram. E a Bíblia diz que naquele dia, Moisés sai, e aí o capítulo 33, ele sai da sua tenda, e ele vai passando no meio do povo, e todas as pessoas saem da sua tenda e ficam na porta, olhando Moisés entrar na tenda da oração. E quando ele entra na tenda da oração, ele ora sobre 3 assuntos.
E um dos assuntos que ele ora é: mostra-me tua face. Por quê, irmãos? Porque se você olhar, Moisés não queria outra coisa. Deus chegou a dizer para ele: Moisés, sai do meio desse povo. Sai do meio desse povo. Eu vou destruir todo este povo. Eu levantarei uma outra nação. Moisés disse para Deus: risca meu nome, mas não destrua este povo. Como se ele estivesse dizendo: era com este povo, e era sobre este povo que a tua face estava. O que vais fazer do teu nome? Era isso que pesava no coração desses homens. Era a glória de Deus. Irmãos, como nós precisamos hoje ser uma igreja comprometida com a glória de Deus. Como nós precisamos ser comprometidos com a face de Deus. Hoje nós estamos atrás de cultos bons, reuniões boas. Não importa se Deus está ausente, não importa se a face de Deus não está presente, nós não queremos isso, queremos cultos bons. Tem uma boa palavra, tem um bom louvor. O sistema funciona. Não interessa se o Espírito Santo não está, não interessa. Nós não podemos ser esta geração. Deus disse para Moisés: eu farei uma outra nação. Depois Deus faz uma outra proposta para ele: eu enviarei meu anjo adiante de vocês. Ele destruirá todas as nações, fará com que vocês entrem em Canaã, porém a minha presença não vai estar com vocês. Moisés disse para Deus: então nos mate neste lugar. Vamos morrer neste lugar. Porque se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Porque Moisés não queria Canaã. Moisés queria ganhar a face de Deus. E é isso que está lá em Deuteronômio capítulo 34. Quando diz que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Era isso, irmãos. Quando você não tem a visão da face de Deus, qualquer coisa ganha o seu coração. Qualquer coisa toma o seu tempo. Qualquer coisa é importante. Nós somos uma geração que já nascemos dentro de uma terrível apostasia. Por isso nós temos dificuldade com essas questões tão elevadas da espiritualidade cristã. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Então aqui você está vendo, irmãos, nosso Pai, o seu nome, seu reino. Nós temos que estar alinhados com isso, com o nome de Deus, com a paternidade de Deus, com o nome de Deus, com o reino. Aquilo que governava o coração do nosso Senhor Jesus. O coração do nosso Senhor Jesus era governado por este reino. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele prometeu que se nós formos fiéis com Ele, e formos fiéis até o fim, nós ganharemos o reino é ganho por esforço. Ele diz que esse reino está dentro de nós, que esse reino está sobre nós. Ele tem uma realidade interior e uma realidade exterior. O mundo não entende, e nós devemos nos esforçar para não sermos reprovados no tribunal de Cristo e perdermos o reino. Meus irmãos, digo para vocês, com temor, a grande parte dos ensinos do nosso Senhor Jesus estão relacionados com o reino. Ele falou mais sobre reino do que sobre salvação. Não que salvação não fosse importante, porque a salvação é o passo inicial, o reino é o passo final e eterno. Então, meus irmãos, por isso que essa oração é tão importante. Nós temos que estar alinhados, nós temos que estar envolvidos com esses 3 pontos, porque aí nós teremos o resultado. E qual será o resultado? Ele nos dá, Ele nos perdoa e Ele nos livra. Então você consegue entender a oração do Pai Nosso? E como essa oração ela está intimamente ligada com essa oração de Daniel. Como esta oração do Pai Nosso tem a ver com a oração de Daniel? Uma oração que está envolvida com os interesses de Deus. Em primeiro lugar, os interesses de Deus. Essas outras coisas aqui Ele vai nos dar, mas como resultado. Você está interessado naquilo que Deus está envolvido? Então, meus irmãos e irmãs, desculpe-me ter passado alguns minutos do horário.
mas que esta palavra seja de um forte encorajamento a todos vocês. Que Deus vos abençoe. Que Deus fale a todos nós. Ó Senhor, nos ajude. Nos ajude a receber Tua palavra. Nos faz compreender, Senhor, o quanto este assunto da oração corporativa é importante e fundamental para o caminhar da Tua igreja nesses dias. Como nós precisamos uns dos outros. Como nós carecemos uns dos outros. Como o inimigo procura atacar aqueles que estão do nosso lado. Como o inimigo procura atacar a Tua igreja de todas as formas, com todas as sutilezas, com todas as suas armas sujas. E como nós precisamos estar ligados ao Teu trono, nesta comunhão de oração congregacional. Ajuda esta igreja, ajude o Teu povo, aonde esta palavra for. Ajuda o Teu povo nesta hora, Deus. Que o Senhor possa ter aqui homens e mulheres com essa motivação santa de Daniel. Que o Senhor possa ter, meu Deus, homens e mulheres que estejam como Daniel, meditando na Tua palavra, para que nós não andemos em trevas, para que o Teu povo não esteja em trevas, e para que eles se coloquem diante do Senhor, como intercessores. Nós Te pedimos, Pai amado, ajuda-nos, nós Te rogamos em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja, Pai, amém, Senhor.